canal Linha de Divisa está chegando na cidade de Juiz de Fora, na zona da Mata de Minas Gerais. Então, eu estou chegando em Juiz de Fora, eu estava esperando esse bate-papo com que é professor, doutor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou pedir para ele se apresentar. Pedro, por gentileza, fale para a gente qual foi a sua graduação, aonde você fez, teu mestrado, doutorado. Se apresente para o pessoal que está assistindo a gente no Linha de Divisa, por gentileza, Pedro. Então, eu me chamo Pedro Calixto, eu sou professor de Filosofia Antiga e Medieval da Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu cheguei em Juiz de Fora recente, eu sou um novo juiz de forano, né? Juiz forano, como eles dizem aqui. Eu sou um novo juiz forano porque eu vim da França, eu fui fazer graduação na França de filosofia, estudei na Sorbonne, eu tive essa chance, né, uma sorte de ter esse privilégio de fazer a minha graduação, pós-graduação, doutorado. Eu terminei o doutorado, eu comecei a dar aula, fiquei na França, na verdade, né, eu fui bastante jovem para lá, e eu fui convidado a ensinar em duas universidades, a PUC, né, onde eu já tinha, durante a graduação, mestrado, doutorado, já tinha feito bacharelado em letras clássicas. Eu também fiz 4 anos de ciência da religião que eu ia fazendo durante a própria filosofia. Então, eles me conheceram e quando eu terminei o doutorado, eles me convidaram para dar aula. Eu comecei a dar aula, então, na PUC e numa outra universidade que se chama Institut de Philosophie Comparée. Então, em francês, a PUC de Paris se chama Institut Catholique de Paris. Eu trabalhei lá durante mais ou menos de 2003, né, 2004 até 2013, né, bastante tempo na França. E depois eu decidi voltar para o Brasil e tentar novos horizontes, né. Teve um evento na minha vida que foi um marco importante, e eu decidi, assim, não foi um evento profissional, foi pessoal, e eu decidi voltar para o Brasil para trabalhar aqui na área da filosofia, desenvolver. Estou muito contente, muito satisfeito. Depois que eu cheguei, fui muito bem acolhido pelo meio acadêmico, pelos alunos aqui, então eu tento trazer aquilo, né? Eu acho que nós somos todos mediadores, né? Eu trago um pouco daquilo que eu aprendi na França, dos métodos de pesquisa, do certo rigor, das línguas, que eu tive a oportunidade, morando na Europa durante 22 anos, né? Tive a oportunidade de aprender várias línguas, então eu uso tudo isso para enriquecer a nossa graduação aqui, na medida do possível, os grupos de pesquisa, as publicações. Pedro, o seu doutorado, qual foi o teu foco? Qual foi o centro da tua pesquisa no doutorado? Então, o meu doutorado, como eu, desde a graduação, eu fui assim, atravessado, né, por uma questão, que é a questão dos limites da racionalidade. A questão dos limites da racionalidade, ela foi abordada por um filósofo contemporâneo, quer dizer, ele teve que encontrar essa dificuldade, que é Heidegger. E Heidegger, a questão da racionalidade, dos limites da racionalidade, ele encontra justamente quando ele começa a tentar ver os limites da metafísica, né? Ele diz que, no fundo, a metafísica, que deu origem à técnica, ela se colocou simplesmente como a filosofia se tornou quase como uma propedêutica, né? A técnica, a produção de objetos, e esqueceu, talvez, do fundamento, né? A busca de fundamento. E nessa busca de fundamento, Heidegger instaura que não talvez, isso que é interessante, não é talvez buscando um ente ou um objeto dentre os outros objetos que nós atingimos realmente o fundamento. Porque se nós buscamos um objeto e definimos, quer dizer, o objeto se torna para a gente algo definido, quer dizer, algo que eu objetivei, né? Algo para mim. E se ele é algo para mim, como ele pode se tornar realmente o fundamento absoluto de todas as coisas? Então, Heidegger ele vai ter uma certa dificuldade a tentar buscar o fundamento absoluto de todas as coisas, aplicando a lógica tanto clássica, né, a lógica aristotélica, quanto a lógica contemporânea, que está sendo toda ela moldada para falar de coisas.
para falar de coisas, né, no caso grego, ou para falar de objetos, que é o caso da lógica contemporânea. E daí você pega um tratado como aquele de Wittgenstein, né, um Tratatus, né, ele termina dizendo que aquilo que você não pode falar segundo essa lógica, você tem que calar. Quer dizer, você tem que se calar ou calar aquilo em você, né? Ele não releva mais da ordem da fala. Então, eu me interessei muito por a questão da linguagem, como exprimir, quais são as condições de possibilidade de sair de uma filosofia que pensa simplesmente o limitado, o objeto, ou então o ente dado, aquele que está ali, e deixa o absoluto como algo que a linguagem não pode atingir. Pedro, pois não. Desculpa. Olha, eu vou aproveitar e vou pedir para você falar para o grande público, que não é o público das academias, sobre essa questão do absoluto. Ele é muito interessante, mas eu queria que você falasse para a gente, para o grande público, por que filosofar é um ato de amor à sabedoria? Eu já ouvi você falar sobre isso. Por favor, fale um pouquinho sobre isso. Então, a filosofia nasceu justamente com a ruptura, né, entre aqueles que se diziam sábios, né, e aqueles que se apresentavam, né, como sendo amantes da sabedoria. Então, justamente essa questão do absoluto está aqui, provavelmente. E a questão do absoluto, ela se põe quando a gente começa a colocar os limites da nossa apreensão. Se eu me coloco como um ser limitado, eu tenho um conhecimento de mim mesmo, né? Aquele gnociste autônomo do próprio Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, é algo fundamental. Como conhecer a si mesmo, se eu pretendo conhecer a si mesmo, é conhecer os seus próprios limites. Então, a filosofia, desde o início, ela, né, diante daqueles que pretendiam ter uma visão completa do universo como um todo, de Deus sendo o princípio de todas as coisas, o absoluto sendo um dos elementos que eu apreendo para compreender o todo, a primeira causa, por exemplo, Pitágoras está dizendo, não é impossível que, em vez de ser, a filosofia deva se autodefinir como amor. Então, ele se recusou a ser chamado de sábio. Então, a filosofia se define agora por uma questão de desejo. Você entendeu? O desejo é algo fundamental que está presente, é algo motor da filosofia, não é algo assim que eu posso encontrar, acidental, digamos, né, que eu posso encontrar, posso não encontrar, aquilo que de repente está, mas não está mais lá. Bom, não, ele é algo motor. Então, a filosofia tem o desejo, e nesse sentido ela tem o amor, né, o desejo, o amor, a busca, né, porque dá sabedoria, né, é um desejo que está, talvez, presente dentre os grandes desejos do ser humano. O desejo de saber é um que nos permeia, que baseia toda busca, né? Que está na base, no fundamento de toda investigação. Pedro, isso aí não é agostiniano? Trabalhando o desejo e o amor aí? Então, pega, por exemplo, se você lembra da Cidade de Deus, né? Agostinho, ele vai retomar, ele conheceu essa definição da filosofia. É no livro da Cidade de Deus, livro 8, acho que era pelo capítulo 1 do livro 8 da Cidade de Deus, ele vai dizer lá, Pitágoras de Samos, né, que criou essa palavra, desenvolveu a palavra filosofia, né? E ele diz que antes de Pitágoras, tinha esse costume de chamar sábios os homens que pareciam. Engraçado, né? Agostinho já tem essa ideia, né? De que o saber pode ser um saber morto, você entendeu? Um saber árido, que não traz, que não alimenta a alma. Então, ele está dizendo que antes chamavam-se sábios aqueles homens que pareciam ter uma superioridade sobre os outros. Quer dizer, na medida em que eu pareço, né, ter uma superioridade sobre os outros, é porque eu apareço como sendo um sábio, né? Quer dizer, o sábio é aquele que é superior. Mas Agostinho está dizendo que ele parece ter uma vida melhor que os outros, aquele que se acha sábio. Porque aquilo que faz o próprio do filósofo não é a sabedoria, mas o fato de amar a sabedoria. E daí ele vai trazer um bemol, ele vai introduzir uma ideia de um amor que já não é um amor de algo limitado. A gente pode amar coisas que, de repente, a gente deixa de amar, não é verdade? Tem coisas que eu amei e que agora não quero mais. O amor é muito característico, né, digamos, Deodato, do amor, é que o amor, ele, na medida em que ele é satisfeito,
a gente perde o desejo de busca, o desejo cessa, você entendeu? Então, ele só renasce de novo quando a ausência, né, a privação, ela aparece. Quer dizer, o desejo só nasce quando há uma privação. Daí, se eu defino o filósofo como amante da sabedoria, eu tenho que dizer, ou eu sou filósofo, realmente, ou então essa filosofia ela vai além de objetos materiais, ou coisas ou sensíveis que eu posso amar hoje e deixo de amar amanhã. Então, a filosofia tem como objetivo um amor absoluto, um amor profundo. Esse amor da filosofia é o próprio amor, dirá Agostinho, que é Deus. Então, ele diz assim, ó, na definição de Pitágoras, como do filósofo como amante da sabedoria, nós temos aqui algo fundamental, que é, de fato, a filosofia amando algo absoluto. Porque se o amor for absoluto, o movimento entre o finito, o amante, e o amado, que é Deus, o absoluto, é um movimento ele mesmo infinito. O movimento do finito ao infinito é ele mesmo infinito. Quer dizer, o amor que leva o amante para buscar o amado, que é se esse amado é o absoluto, esse movimento é incessante. Então, a filosofia de Agostinho é uma peregrinação, né? Ela é um percurso, uma viagem em direção desse amor absoluto, que seria a própria divindade, né? A divindade que nós não podemos atingir, mas que nós temos um anseio tão grande que nós não podemos deixar de buscá-lo. Então, ele vai, ao mesmo tempo, retomar a definição da filosofia de Pitágoras, amor da sabedoria e não sabedoria, quer dizer, se for sabedoria, não tem desejo, ela morre, de certa forma, e Agostinho tem uma definição da morte como sendo estagnação do desejo. Quer dizer, na medida em que você não ama mais, deixou de tudo amar, você virou um cadáver, diz ele, né, num comentário de um salmo. Quer dizer, então, amar faz parte da nossa própria essência. E ele vai definir assim, o amor como um movimento que vai além da própria, digamos, do próprio desejo humano, né? Ele diz que todas as coisas, né, elas estão movimentadas, elas buscam uma certa quietude através de um movimento, né? Através de um movimento que as leva. Porque o próprio do amor é o desejo é a busca, e a busca implica em movimento, em direção de, ela nos coloca em movimento. Então ele vai dizer, ele tem toda uma filosofia fantástica, que é uma filosofia que diz que todas as coisas tendem a uma certa estabilidade. Então elas estão todas em movimento e todas elas, nesse sentido, elas amam, né? Elas estão em busca de um certo amor. Então, ele até tem uma passagem nesse mesmo livro, que ele vai ter uma passagem magnífica, ele vai dizer assim, ó, se nós fôssemos animais, nós amaríamos as vidas das sensações, se nós fôssemos, e esse bem carnal nos bastaria, se nós fôssemos, por exemplo, plantas, nenhum movimento sensível manifestaria nosso amor, mas nós desejaríamos ainda, tá vendo? Amar o quê? Amar a fecundidade, a abundância de nossos frutos. Se nós fôssemos pedra, torrente, vento, flama, e está se referindo aos elementos da física antiga, né, que era a terra, a água, o ar e o fogo, se nós fôssemos pedra, torrente, vento, flama, ele fala assim, nós seríamos privados do amor enquanto sensação, do amor enquanto presente na forma vegetativa, mas nós teríamos ainda um lugar próprio, né? Porque a pedra, se você joga ela para cima, que é um movimento violento, ela vai descer. E nessa descida, ela mostra que ela está buscando um lugar próprio dela, que é a quietude dela. Quer dizer, até mesmo no mundo inorgânico, o fogo tende ao alto, nós estamos aqui diante de um movimento que é dirigido por uma busca que determina o lugar próprio de cada coisa. Então, aí fica aquela grande questão, né? Se o peso, né, cada coisa tem um peso, uma atração geral da matéria, do vivo, que o leva em direção de algo, ele vai se perguntar, mas o que de fato nos move? O que de fato nos move? E daí tem aquela frase fantástica, né, das Confissões 1, que ele vai dizer o seguinte: Fecisti nos ad te, você nos fez em direção de ti. Está vendo? Esse ad te, em direção de ti.
Esse ti aqui nada mais é que o próprio absoluto para Agostinho. Ele está falando aqui com Deus, mas ele está pensando, está usando um discurso que é uma oração, para falar a relação dele com esse próprio Deus, né? Então ele está falando que Deus nos fez em direção a ele. Isso significa que estar em direção do absoluto faz parte do nosso próprio amor. Então nós somos movimentados por esse amor. Agora, o que é esse amor? Isso que é interessante. Se você pega a carta de João, a primeira carta de João, nós temos uma definição cristã do amor, de Deus. A definição propriamente cristã de Deus é que Deus é amor. Vocês entenderam? Então, o que ama verdadeiramente o homem é o próprio amor. Esse amor que dá tudo, que cria tudo e que produz o mundo. Então quer dizer, dá a impressão que a natureza como um todo e o homem, enquanto filósofo, né, enquanto usando a própria racionalidade, ele está em busca desse amor que é a origem de tudo, de todos os movimentos. Ele está suspenso a esse desejo, né? É o próprio do desejo, né? De fato, a gente vai vamos fazer uma eleição daquilo que nós vamos buscar, e isso vai nos colocar em movimento. Se nós amamos com força, obviamente que nós teremos um movimento forte em direção a esse objeto. Mas assim, nós vivemos de amar. Nós vivemos pelo amor. O amor e nós vivemos em busca desse amor. É interessante. Ele vai, no ser humano, digamos que nós temos um certo desdobramento do amor. Porque o que nós amamos, nós que somos feitos para ele, né, segundo a imagem de Deus, o que nós amamos, de fato, é o próprio amor. E significa que, amando o próprio amor, nós somos capazes de escolher os objetos da nossa própria, que vão nos mover. Aí ele pode, sim, ser uma boa vontade, né? Fez que nos adotê, Deus nos criou em direção do absoluto, com esse amor do absoluto, porque quem deseja absolutamente morrer? A morte seria o fim do desejo, fim do amor, fim da vontade. Quem deseja, de fato, morrer? Né? Nós temos medo, a morte nos perpassa do começo ao fim. A criança, a gente percebe como a criança vive, né, em função desse amor. Ele fica preocupado com a morte. Quer dizer, a morte entra aqui como um contraponto, mostrando o quanto nós amamos viver. Mas o que é viver? Para o homem, se não desejar. Se não para a matéria, desejar o lugar próprio. Para as coisas, desejar as suas próprias realizações. Então, a gente tem um peso, cada um de nós temos um peso. E o peso do homem é esse amor. Então, nós somos investidos de uma inquietação. Nós não somos seres mais ocupados, que vivem aqui, não. As coisas tendem a nos desagradar depois de um certo tempo, aquilo que a gente faz. Por quê? Porque nós somos habitados com o amor do absoluto. Nós não temos somente um desejo de viver durante um certo tempo. Nós podemos tentar trabalhar esse desejo, reduzir esse desejo. Tem filosofias que propõem isso, inclusive. Mas aquilo que nos habita é um desejo de viver absolutamente. E isso parece contraditório, né? Para um ser finito, é um ser que tem a morte diante dele, né? Que é o nosso caso. Nós somos um ser que tem a morte diante de si. Enquanto que os animais vivem, eles simplesmente seguem os movimentos, os desejos dele, né? Os movimentos que os levam a satisfazer a fome, a sede, as relações, digamos, né? A reprodução, a autorreparação, para falar um termo mais científico, mas os animais tendem a esse movimento, a planta tende, se você coloca na sombra, o amor dela vai fazer com que ela busque a luz, ela se dirige, né? Aquela primeira experiência que a gente faz quando é criança, de biologia, plantar um feijão, colocar o feijão na sombra e deixar um buraquinho de lado para ver o feijão nascendo, o feijão vai em busca daquilo que ele deseja, daquilo que ele quer. O que ele quer, então, com esse desejo? Se não viver. E o homem com amor absoluto de Deus, né? Porque Deus é o absoluto, né? É o amor absoluto, digamos. É o amor que todo deu. E que instigou em nós esse desejo de amar, é o objeto que nos leva a um desejo absoluto de vida. E que parece contraditório para um ser que tem a morte diante dele, mas que não quer morrer. Né? Que tem limites diante dele, mas gostaria de viver indefinidamente. Um ser que vive de momentos de prazer, mas que tem a felicidade, que tem um conceito de felicidade
que ele nunca experimenta, mas ele traz em si um conhecimento de vida plena, que ele nunca consegue, nem nos momentos mais felizes que ele pode, de contentamento que ele pode ter, de satisfação momentâneas, que a gente chama disso, inclusive, né, são momentâneas, somente momentâneas. E são satisfações que, contrariamente ao que a gente pode pensar, são satisfações que, às vezes, podem se tornar uma razão de nostalgia, de tristeza. Por exemplo, eu posso me lembrar de um momento de felicidade, falar que a vida feliz significa simplesmente ter alguns momentos de felicidade, mas que esses momentos de felicidade podem ser também causa de infelicidade, porque eu posso lembrar dos momentos de felicidade e trazer uma nostalgia, uma saudade, e ser investido de um movimento negativo. Quer dizer, o homem, ser investido de um movimento negativo mostra que nós somos habitados, queiramos ou não, na nosso existir, por um desejo de eternidade e de absoluto. Pedro, o homem tem... Pois não. a gente está caminhando para o final do primeiro bloco, já já a gente volta, tá bom? Daqui um pouquinho a gente volta, beleza? Beleza. Oi, Pedro, a gente está voltando aqui para o outro bloco e eu fiquei inquieto, no bom sentido, com a forma como você falou de Agostinho. Eu queria saber o que significa Agostinho na tua forma de pensar em relação à própria filosofia, ao absoluto. Pode retomar desse ponto? Oi, Deodato. Então, é verdade que a gente tem uma maneira, talvez um pouco estranha, de fazer filosofia de Agostinho, de começar a frequentar Agostinho, que eu chamo que é amputar o pensamento do autor. A gente amputa o pensamento do autor quando você vê um grande historiador como Karl Jaspers, que escreveu um livro sobre a história da filosofia, onde ele trata de Agostinho. E ele define Agostinho, para quem é mineiro, dessa região, tem muitas minas, o minério passa aqui em Juiz de Fora o tempo todo, né? A gente compreende muito bem essa metáfora. Ele diz que Agostinho, o pensamento de Agostinho, as obras de Agostinho, né, constituem uma mina onde se encontra muito cascalho e pouca pepita, e algumas pepitas de ouro. Bom, quando ele diz isso, na verdade, o que ele está fazendo, ele está amputando aquela tendência que nós temos hoje de amputar a filosofia de Agostinho, daquilo que faz o próprio do filosofar de Agostinho, que é o caráter inquieto da filosofia dele. Então, eu aprendi com um grande, diferentemente do que Jaspers me ensinou, eu aprendi que nós não devemos amputar Agostinho dessa inquietude que perpassa toda a obra dele. Essa inquietude de ser um ser limitado e desejar o infinito. Essa inquietude de estar na cidade terrena, né? Mas, ao mesmo tempo, desejar viver numa cidade de harmonia, de uma vontade que é tranquila, que é harmoniosa com os objetos que ela deseja. De saber que está no mundo do tempo, mas está direcionado à eternidade. Então, Agostinho se tornou para mim um grande filósofo, porque justamente ele vivencia profundamente essa inquietude na filosofia dele. E é uma inquietude que eu vivenciei pessoalmente quando eu comecei a fazer filosofia, ainda que eu não Pedro, você acha que ele foi um pré-existencialista? Sim, com certeza. E inclusive, ele foi muito trabalhado pelos grandes existencialistas, né? Pelos fundadores do existencialismo contemporâneo. Kierkegaard trabalhou Agostinho profundamente. Se você pega Heidegger, o Sein Zeit, ou seria o tempo de Heidegger, foi publicado um ano depois de um curso de Heidegger sobre Agostinho, sobre as confissões de Agostinho. E Heidegger teve a sensibilidade com a temporalidade, né? Essa identificação entre ser e tempo, o Sorgen, né? Que ele fala que é um existencial, que o homem é um ser preocupado. Ora, a preocupação de fato, um tema essencial da filosofia agostiniana. Então, a temporalidade, que se tornou um tema tão central na filosofia de Bergson e na filosofia de Husserl, né? Quer dizer, o homem, pelo tempo, o homem já não é um objeto do mundo, dá a impressão que ele vai dar, ele é quase que um co-autor do mundo, ele transcende
a temporalidade mecânica, ele vai em direção de uma duração, né? Que rompe, que dá uma existência ao passado. Olha que estranhamento que tem, que é essa natureza humana, né? Que de repente é temporário, está aqui num tic-tac do mundo, no mundo mecânico que passa, tudo está como um rio, né? Como dizia muito bem Heráclito, né? Esse rio no qual eu não posso jamais me banhar, no rio físico, obviamente, nesse mundo sensível onde tudo passa, né? E tenha quase que é investido de uma certa, digamos, uma fraqueza ontológica, né? Ele tem uma fraqueza no existir, porque ele existe como já não sendo. O que eu disse já não é mais. Mas a memória, ela é um palácio misterioso no qual eu sou capaz de resgatar um passado que não existe mais, eu sou capaz de me projetar no futuro. O homem é isso. O homem é uma corrente, na verdade. Ele não é mais instantâneo, ele não está aqui. Esse estar aqui é carregar já uma transgressão da própria temporalidade física em busca de uma temporalidade mais da alma, né? A gente poderia falar psicológica, mas o termo não é muito adequado devido à psicologia contemporânea, mas ele é uma temporalidade, digamos, da própria alma que vai se distendendo, né? Com relação a esse instante passante que é o tempo, e vai se distendendo em busca de transgredir, de dar existência a esse nada que não existe mais, que é o passado, e a esse nada. Daí ele vai falar assim que seria muito melhor, muito mais correto falar que existe um presente do presente, um presente do presente, e um presente do passado e um presente do futuro. Quer dizer, tudo se torna presença na medida que o homem vai vivendo, na maneira do homem de existir. De fato, Agostinho é um fundador, um precursor da filosofia. E você pega essa inquietude dele, inclusive o tema da morte, que é muito abordado na filosofia de Heidegger, por exemplo, né? O homem é um ser para a morte, parece que é muito heideggeriano, mas Agostinho, ele vivenciou a morte em 3 momentos fundamentais da vida dele. A primeira morte foi a morte do filho dele. Olha, uma morte pela qual nós não estamos preparados. Hoje ainda eu tive uma estudante e falou, meu pai tem 80 anos, ele está com um problema sério e está hospitalizado. A gente vê que ela fala e até depois ela perguntou que música você está ouvindo, a gente vê que ela trata essa mortalidade do pai dela com um pouco mais de naturalidade, digamos, né? Mas a morte do filho é algo para o qual nós não estamos realmente preparados. Dificilmente alguém se restabelece, é necessário muita força de vontade. E Agostinho perdeu o filho dele, e é um filho que ele ama. A Deodato, Deodato, como você, tá vendo? Até a mesma raiz. Deodato, que ele admirava muito pela inteligência, vivacidade de espírito, memória. Ele dedica quase que a primeira obra dele de filosofia, ele coloca o filho dele em diálogo com ele, né? Para mostrar justamente que ele não existe mestre, né? De verdade, que essa verdade releva de uma existência interior que não é mais simplesmente a palavra como signo que vai transmitir. Então, Agostinho, sim, e ele vivenciou essa mortalidade. E tem uma passagem que é fundamental nas Confissões, no livro 4, onde ele vai vivenciar a morte de um amigo. Porque a gente pode, Deodato, falar a verdade para você, a gente pode viver como se nós fôssemos eternos. Faz de conta, você entendeu? A gente faz de conta que nós estamos vivendo e esse mundo aqui é nosso, né? Eu falo que você eu esqueço que esse já não é mais. Eu falo que eu sou professor, mas eu nunca fui, que eu não era. Tá vendo? Eu sou investido, eu falo que eu sou isso, que eu sou aquilo. Quer dizer, nós vivemos até a própria linguagem, Deodato, ela vai criando uma certa relação com o mundo, como se as coisas são entes, né? A gente chama de ente, coisas que são. Olha só, em metafísica, que já é um nível, digamos, né, mais elevado de racionalidade, né? E eu considero as coisas como sendo entes, aquilo que né? Coisas que são. E eu defino elas como entes. Ora, se nós pensarmos bem, esse ser não convém, de fato, a elas, né? Porque elas estão suscetíveis a mesa que está ali é uma questão de tempo, né? Esse computador que nós estamos usando hoje, né? Esse vídeo que nós estamos gravando, que toma tempo também, né? Vai um dia se acabar.
A frase que eu acabei de falar já não é mais. Ela está vivendo na memória sua ainda enquanto você viver. Quer dizer, Agostinho teve uma experiência, então nós vivemos como se as coisas fossem eternas, mas a morte está aí, né? A morte do filho. Mas depois ele teve, no livro 4, ele narra a morte do amigo dele. E tem um episódio que me intrigou muito, viu, Deodato? É que ele diz que a morte do amigo dele foi um evento que nadificou o mundo, que provocou uma estranheza com relação ao mundo. Lembra que eu estava dizendo que a gente finge, que a gente parece, não é que a gente finge, parece que até somos de má fé. É uma mentira que a gente se cria, né? Que as coisas são, que eu sou isso, eu sou inteligente, quer dizer, eu nunca encontrei os limites da minha inteligência, ou eu sou, fulano é isso, eu determino as pessoas em categorias, eu catalogo elas como se elas fossem. Mas, de repente, um amigo morre. E o mundo se torna estranho, ele diz. Tudo parece nada para mim. Ele diz claramente, literalmente em latim, o mundo se tornou um nada. As coisas que pareciam para mim tão sólidas, de repente, não eram mais. Aí daí ele diz, a casa paterna... Isso é de uma beleza pungente enorme, rapaz. Ele diz a casa paterna. O que é a casa paterna? É um lugar que a gente sente à vontade, a minha casa, né? A gente fala que é a minha casa, né? O domus, né? É o lugar onde a gente está mais adequado, se sente mais à vontade, digamos, né? De repente, a própria casa se tornou para ele estranha, um lugar triste, ele diz. Tá vendo? Esse estar à vontade se tornou... E aí a ausência aí de fato, né? A presença do amigo dele, através da memória, era tristeza. Né? Ele lembrava do amigo dele que estava ausente quando ele ia viajar, mas não como uma ausência absoluta. O amigo ia voltar. Então, tinha esse sentido, mas de repente o amigo morreu e revelou. E aí a grande questão que ele falou, que revela a morte, de fato, que eu me torno um problema para mim mesmo. Você entendeu? Eu sou afetado, ainda que eu tente, pelo divertimento, porque a vida pode virar um divertimento, como dizia Pascal, né? A gente se diverte, literalmente em latim, a gente não é uma conversão, é uma diversão. Quer dizer, eu saio daquilo que é essencial do existir, eu esqueço, eu me defino como vivente e, na verdade, eu sou morrente. Agostinho, na Cidade de Deus, no livro 12, ele fala claramente, ele fala assim, nós nos chamamos de viventes. Que absurdo, nós esquecemos que nós somos o quê? Morrente, um dia mais, um dia menos. Né? Um ano a mais, um ano a menos. Nós comemoramos aniversário, mas a gente vê que a gente sente menos prazer em comemorar quando a gente vai ficando mais de idade, porque a gente sabe que a velhice está chegando, né? A gente vai diminuindo os anos, já não gosta de falar da idade. Tudo isso aí são pequenas consequências do fato de que a morte está presente. Né? Então, essa morte do amigo, depois tem a morte da mãe, que foi decisiva para a conversão dele. Decisiva, um momento decisivo da vida dele. Ele falou, ele gostava muito da mãe dele, levou a mãe dele para todos os lugares. É uma mulher muito sábia, que a mulher construiu, né? Agostinho poderia ter sido um simples sitiante, né? Na África do Norte. Pedro, peraí, que eu achei isso muito interessante. E olha que eu estou conversando com muitos pesquisadores do Agostinho. Mônica o construiu? Ou construiu, de fato. Ela ou construiu no sentido em que ela foi uma pessoa fundamental para ele. Primeiramente, ela percebeu a genialidade do filho dela. O Agostinho nasceu numa família de um soldado, digamos, né? Soldado romano, com uma bárbara, né? Ela era berbera, inclusive, né? Berberos, né? Não são árabes, né? É um povo que vivia ali em Tagaste, naquela região que hoje é a Argélia. Então, eles viviam lá, né? A mãe dele mas a mãe dele era convertida já, porque naquela época o cristianismo estava bem difundido ali, mas estava difundido ainda, se construindo, digamos. Né? Agostinho é um grande construtor do cristianismo. Ela não quis batizá-lo, né? Ela não batizou, e ele se recusou. Está vendo? Agostinho, ele se recusou porque ele era um ser inquieto. Essa inquietude da qual você falava anteriormente, é uma inquietude que ele levou a sério. Agostinho leva a sério o pensamento dele. Por isso que nós não podemos amputar o pensamento de Agostinho, porque ele leva a sério essa inquietude. É ela que faz ele pensar o tempo, é ela que faz ele pensar a antropologia, é ela que faz ele pensar a memória. Então, quando você pensa Agostinho como um todo. Né? E a mãe dele foi muito importante na vida dele, porque ela percebeu a genialidade dele e deu uma educação para ele.
né, e seguir essa educação para ele, educação que não era normal, ele poderia ter ficado como um simples sitiante, né, de uma mãe católica, talvez se converteu ou não, a conversão dele ninguém sabe o que seria, mas a mãe dele também, a própria conversão, a mãe dele deu uma catequese, então Agostinho não é ignorante, não vai pensar que Agostinho descobriu o cristianismo, ele teve o cristianismo desde a infância, mas ele tinha um problema com o cristianismo, né? Tinha um problema, e também esse problema ele conseguiu resolver mais tardiamente, quando ele encontrou o grande bispo, né, Ambrósio, de Milão. Pedro, ele achava que a Bíblia era mal escrita? Exatamente. Exatamente. Ele é um grande reitor, né? Ele não é por acaso que com 29 anos, você imagina, hoje não acontece isso. Um jovem que sai né, ele faz um primário, digamos, escola fundamental, vai para Cartago, e de Cartago ele vai para Roma, de Roma vai para Milão, com 27, 29 anos, ele já está na cadeira de retórica mais importante do Ocidente. Ele é responsável dessa cadeira. E lá ele vai ter que entrar em contato. Então, ele tem quer dizer que ele tem um dom para a linguagem que é fora do comum. E nós subestimamos muito Agostinho. Muitas vezes a gente pensa que ele está falando com Deus. Não, está uma oração. Essa oração, gente, é a obra-prima. Ela faz parte de uma meditação filosófica, religiosa, né? Mas também filosófica, e de uma nobreza, né? De uma perfeição. É um monumento, uma obra de arte do nível literário, do latim literário. Agostinho tinha esse domínio da língua, né? Então, ele desculpa, ele só não gostava muito do grego, né? Tinha dificuldades com o grego, ele disse que a culpa foi dos professores dele, né? Isso talvez é um problema que nós temos até hoje, né? Lembra esse caráter meio acadêmico do professor de falar, provavelmente mais seco, né? Fez com que ele tivesse uma certa alergia, mas ele teve que entrar em contato. Ele cita, você pega as questões 10 de uma obra chamada 83 questões, ele mostra que ele conhece o grego, viu? Ele vai dizer que a definição de ideia de Platão, que ela significa, porque não pode se traduzir por logos, logos não é uma boa tradução, deve se traduzir por isso. Então, ele tem rudimentos de grego, sim. Mas ele está envolvido com grandes pensadores que dominam o grego. Agora, a Bíblia, para ele, foi um obstáculo. Porque a Bíblia, a gente sabe, conta história, conta mitos que parecem estranhos, tem contradições, tem rupturas, né? Se você pega alguns escritos bíblicos, como pega o dilúvio, né? Você encontra contradições. Tem Deus é chamado de duas maneiras, Elohim e Yahvé, não tem um rigor aparente, né? Parece que é uma junção de dois. Hoje, sobretudo os protestantes, luteranos e calvinistas, né? Na Alemanha, fizeram um progresso para a compreensão da Bíblia, né? E eles determinam, são capazes, né? Graças aos protestantes, antes menos que aos católicos, né? Nós temos acesso a um estudo profundo da Bíblia. A gente vê que a Bíblia tem contradições. Você pega os evangelhos sinóticos, tem contradições entre eles. Agostinho percebia essa contradição. Tinha elementos da Bíblia que não podia aceitar. Por exemplo, ele não podia imaginar uma criação tirando uma costela, você entendeu? Deus criando materialmente, né? Pedro, Agostinho deixa claro que ele observava essas contradições, ele deixa isso explícito. Ele deixa isso explícito nas confissões. Mas encontrando Ambrósio, ele teve a chance de compreender que desde, na verdade, os próprios judeus já tinham aquilo que a gente chama de leitura figurativa da Escritura. Leitura figurativa. Então, a Bíblia já não é mais assim, você não deve lê-la de maneira literal, né? Quando Agostinho escreve o Gênesis ad literam, olha, vou dar um exemplo para você. Ele está falando literal, ele está falando não, aquilo que aconteceu, a maneira de como aconteceu. Mas o como aconteceu, ele lê de maneira figurativa. Quando ele fala assim, em princípio, criavit Deus carne terram. No começo, Deus criou o céu e a terra. Ele ia falar assim, no princípio, no logos, enarché, né, em grego, né, que é o verbo de São João, do prólogo de São João. Ele vai fazer essa ligação. Daí, sim, ele vê um sentido, porque senão fala, se Deus criou no princípio, e Deus criou o mundo, mas no princípio, o que existia antes? Você vê a contradição? Até aquela busca da temporalidade, que é tão disputada, que os filósofos gostam tanto de estudar, e os alunos também, né? Todo mundo querendo fazer mestrado, doutorado sobre o tempo em Agostinho. Aquela questão, ela vem de um problema quase que teológico, a saber,
o que fazia Deus antes de criar o mundo, já que o mundo e o tempo estão intimamente ligados. Quer dizer, a palavra antes parece-me uma aberração. Quer dizer, eu tenho que pensar, eu tenho que ler a Bíblia de uma outra maneira. A Bíblia pode significar, quando ele encontrou significar figuras, essas figuras são ricas. Então, a Bíblia é um manancial de interpretações, de vida, de antropologia. Aí ele percebeu a riqueza da Bíblia. Ele vai perceber, e de fato, a Bíblia é rica. Né? Se você entra numa leitura literal, a Bíblia pode, de fato, criar um obstáculo para a tua própria racionalidade. Né? Mas se você entra numa leitura figurativa da Bíblia, de repente aquilo que é obstáculo se torna um momento para você exercer a tua própria racionalidade e se desenvolver, né? E se realizar enquanto ser humano. Averroes, que é um muçulmano, ele tem algo fundamental. Ele diz assim: como eu posso ler a Bíblia de maneira irracional? Ele dizia para os muçulmanos. Tinha aquele movimento extremista já naquela época, né? Lá em Toledo, os mouros, né, tinham invadido a Espanha, então eles tinham aquela cidade de Toledo, e Averroes escreve um tratado. E nesse tratado ele vai defender a ideia de uma leitura figurativa também. Olha, Averroes teve o mesmo problema que Agostinho. E ele vai dizer, o seguinte: Deus se revelou para a criatura racional. Deus não se revelou para a minhoca, para o verme, para o passarinho, para a vaca. Deus não se revelou. Ele escolheu o ser racional. Quer dizer, que o movimento de leitura da própria Escritura não deve ser movimentado por um desejo de irracionalidade, um instinto irracional. Quer dizer, se vai contra a racionalidade, é porque eu tenho que melhorar. Não é que a Bíblia está dizendo a mentira. Agostinho descobriu com Ambrósio, é porque não estou lendo corretamente. E como eu leio corretamente, eu leio de maneira figurativa. E daí foi assim que Agostinho vai conseguir, de fato, ver a riqueza. Daí a Bíblia se tornou para ele, que tem uma memória fantástica, Agostinho, né? Ele conta nas Confissões que ele foi capaz, ele conhece o mundo, a literatura latina da época, ele conhece isso muito bem. Ele falou, e eu acho que ele não mente, porque ele é muito sincero, né? Nas Confissões ele conta que ele é capaz de recitar a Eneida inteira de Virgílio ao contrário. Você imagina que memória tinha? E, de fato, é uma memória que cultivava muito as pessoas naquela época, que os manuscritos eram difíceis, né? Era muito caro o manuscrito, equivalia a um preço de um carro hoje. Tem uma biblioteca... Pedro, se eu fosse te trazer aqui para o meu quintal, Sim. meu amigo Pedro, quem foi? Agora é conversa informal, esquece o filósofo. Quem foi esse cara para você num bate-papo aqui de boteco? Quem foi Agostinho para você, cara? Fala de uma maneira bem simples. Bem simples. Agostinho foi um homem inquieto, né? Que foi habitado de um desejo absoluto, de desejo de Deus, digamos, né? Mas Deus enquanto infinito. Ele teve consciência desse desejo de absoluto e ele pensou isso, né? Ele tentou pensar o mundo e a condição humana, a situação do homem na qual ele existe, e fazer dessa condição humana, que é passageira, uma passagem para o absoluto. Então, todo o esforço agostiniano é fazer do mundo uma passagem, você entendeu? É não fazer dele viver no mundo como um estrangeiro, como um viajante. É um exemplo, o homo viator. Eu sou um viajante aqui, eu tenho que compreender isso, porque senão não seria habitado pelo desejo de absoluto. Quer dizer, o desejo de absoluto mostra que eu sou, de fato, um viajante. Okay. Homo viator. Eu vou segurar esse bloco nesse momento. Nós vamos fazer mais uma passagem de bloco. Daqui a pouco a gente volta. Tá bom, Pedro? Tudo bem. Pedro, a gente está retomando aí mais um bloco e eu confesso para o meu amigo que eu fiquei inquieto com algumas colocações suas. Se você coloca a filosofia como um ato de amor à sabedoria, você não está desqualificando a razão? Olha só, essa pergunta é essencial para compreender o cristianismo, porque o cristianismo, de fato, se instaurou como filosofia, porque não é algo comum, né?
o cristianismo, por que o cristianismo, por que houve uma filosofia cristã? É a questão que a gente poderia se colocar. Por que nós não jogamos, desqualificamos a filosofia e ficamos simplesmente com um movimento religioso em que o amor basta, digamos, né? Agostinho tem uma resposta para isso. Porque, na verdade, se você pega a definição do homem para Agostinho, o homem é um ser de desejo, né? Ele é investido desse desejo, mas ele é investido de um desejo que não é simplesmente desejo dos desejos. Olha, uma grande dificuldade que você está abordando é como definir o ser humano. Essa pergunta sua aí é porque essa tua pergunta pressupõe que, Pedro, vem cá, o homem foi definido por Aristóteles como um animal racional, não é? O homem foi definido como animal racional, zoon, logo na icona. Vamos usar um pouco do grego aqui, já que nós estamos falando de filosofia grega. O homem é um animal racional. Olha, se ele é um animal racional, dizer que a filosofia é movida pelo amor, de certa forma, ela é movida por uma outra faculdade. Então eu digo assim, o homem tem várias faculdades. O que é uma faculdade? É uma potencialidade. Gente, a nossa alma, ela tem potencialidades. A racionalidade é uma delas. O que a racionalidade é? É uma tentativa de conhecimento do mundo, de nós mesmos, do mundo que nos envolve e do princípio do mundo, porque nós temos esse desejo que nos habita. A racionalidade está aí, tá certo? Mas se eu digo que a filosofia é algo de desejo, eu estou, de fato, deixando a racionalidade de lado? Não estou negligenciando a racionalidade? Agostinho vai dizer, na verdade, que o amor está presente em todas as faculdades. Ele não é uma faculdade dentre as outras, a imaginação, a memória, né, a sensação. O amor, para ele, é a faculdade das faculdades. É a potencialidade que dinamiza todas as outras faculdades. Ele vai dizer, ele dá um exemplo claro. Você está ouvindo aqui, vamos pegar um exemplo das pessoas que estão nos ouvindo aqui agora. Digamos, eles estão ouvindo, mas eles vão ouvir. Será que eles vão prestar atenção? Será que basta nós falarmos aqui, nós conversarmos, para que eles estejam atentos? Não, eles podem se dispersar. Está vendo? Porque o que é a dispersão? Ela nada mais é que o amor que quer sentir outra coisa. Ele pode querer ouvir uma música, ele pode querer se alimentar, ele pode observar outras coisas, ver objetos. Está vendo? A própria sensação é movida pelo amor. Se você fala assim, não, mas o amor, o desejo, a vontade não é tão forte assim. Olha, a vontade pode ser tão forte que tem elementos, sensações que nós somos capazes de superar de dor por uma vontade. A vontade pode, em certos momentos, fazer com que certas dores, né, nós não sintamos. Mas é isso no nível da sensação. Mas a imaginação, será que a imaginação usa a vontade, o desejo, o amor? Agostinho vai dizer, lógico. Olha, nós tendemos a imaginar as coisas que nós precisamos. A imagem fica lá morta no passado, mas ela é resgatada pelo desejo. Quer dizer, é quando eu desejo alguma coisa que, de repente, as imagens aparecem. E ele diz, o desejo é tão grande que eu posso ter o desejo de construir. O que é uma obra de arte? Nada mais é que a imaginação tentando se exprimir, né? Exprimir algo de indicível, muitas vezes, em palavras, se escreve num poema que vai contra a própria racionalidade, inclusive, né? Que pode criar contradições, oxímoros, etc., paradoxos. Nós vemos que aquilo que a gente muitas vezes não pode dizer, a gente pode criar imagens com elas. Então, a faculdade da vontade trabalha, o desejo trabalha a própria imaginação. Mas isso aí não é só. Você pega a racionalidade, será que ela, como você disse, vamos negligenciar o amor, a razão, se nós pensarmos? Agostinho está dizendo, Agostinho faz uma espécie de estudo das formas de estudar. O que é, de fato, alguém que de fato negligencia o estudo? Que é ignorante. O que seria a ignorância? Que é quase que uma irreal. Daí nós não encontramos ninguém ignorante. Todo mundo tem algo a nos ensinar, com certeza. Tem algo, basta saber escutar.
Mas, digamos que a ignorância absoluta seria a ausência absoluta de desejo, de amor pelo saber. O que seria um desejo fraco? O desejo fraco é aquele aluno, né, digamos, é aquele professor, muitas vezes, é aquele ser humano que se contenta de notícias, né, de coisas simples, que não consegue, de fato, o desejo se satisfaz muito rapidamente, você entendeu? Se contenta. Um desejo mais avançado poderia ir mais além, mas a opinião se contenta daquilo que alguém disse. O desejo é muito fraco. Então, o desejo fraco da opinião, no nível do conhecimento. Ele sabe que Agostinho, ele fala que a curiosidade é um pecado. Um pecado significa o quê? É uma má vontade. Simplesmente isso, tá? Vamos falar isso. Pecado é uma má vontade, não é uma vontade boa. Ele fala que a curiosidade é uma má vontade porque o curioso, ele ama também. Mas ele não ama conhecer, ele ama o desconhecido. Quando ele começa a conhecer, ele já muda. Quer dizer, essa inconstância, essa mudança permanente é o que caracteriza o amor daquele que deseja simplesmente mudar o tempo inteiro, ter uma visão geral das coisas e se satisfaz disso. Ele é inconstante, trabalha muito, deseja conhecer, mas sempre tem algo, ele deseja mais o desconhecido do que aquilo que ele conhece. Mas Agostinho está dizendo que a própria ciência, ela pressupõe um conhecimento mais aprofundado para ele pressupõe um desejo forte, que implica tempo, que implica muitas vezes aprender línguas, que implica ouvir coisas complicadas, que implica a cogitação, que para Agostinho é como que uma ruminação. Está vendo? Eu acho que eu aprendi agora, muitas vezes eu só ouvi uma palavra. Eu tenho ainda o meu amor tem que voltar, o meu desejo tem que voltar e retomar isso e reviver de novamente para que eu possa compreender ou manter vivo aquilo que eu aprendi. Quer dizer, o desejo, a memória tem que ser cultivada, a racionalidade tem que ser cultivada. Ela não é cultivada sem o amor. Então, não existe para Agostinho uma dicotomia, uma separação radical que a gente poderia pensar entre filosofia, né, enquanto amor da sabedoria, e racionalidade. A filosofia é um movimento que busca a compreender pela racionalidade. Ela implica a racionalidade enquanto isso. Por isso que ele dá aquela tríade para definir o ser humano como na Trindade. Ele define como memória, como vontade e como desejo. Vontade e conhecimento. Quer dizer, essas três coisas definem propriamente o ser humano. Ele tem, mas a faculdade das faculdades, o que move a sensação, a imaginação, a memória, pega muito bem. Eu não memorizo as coisas que eu amo mais. Quer dizer, aquilo que eu não consegui amar, que eu não gosto, eu tenho tendência, as matérias que eu não gosto, eu tenho tendência a esquecer muito rápido. Parece que eu ouvi isso. Eu ouvi em tal época. Agostinho está dizendo que o amor é essencial para que a memória trabalhe. E nós temos, sim, a faculdade do desejo, da vontade, ela domina, ela é uma dominante, ela parece ser uma faculdade das faculdades, que coloca as outras em movimento, e sem essa faculdade das faculdades, nós teríamos certamente uma grande dificuldade a fazer filosofia e a satisfazer o nosso desejo de busca, né, que é infinito. Pedro, a conversão do Agostinho foi racional, né? Agostinho, ele busca, quer dizer, e você está tocando num ponto chave da filosofia cristã, do pensamento cristão, porque a filosofia, desde o início, se instaurou como um desejo, primeiramente, né? Ela retomou essa ideia da filosofia antiga, ela é desejo, sobretudo, mas desejo do absoluto, sabendo que esse absoluto é infinito, e, ao mesmo tempo, a filosofia tende a compreender esse momento da racionalidade, né, de busca da vontade, sem subestimá-lo, através, muitas vezes, de uma certa tradição. Então, você pode pensar que Agostinho é racionalista. Não, ele é um amante da racionalidade, porque ele acha que mas a racionalidade para ele não é simplesmente técnica, você entendeu?
Agostinho não está no mundo tecnológico em que ser racional é simplesmente se aplicar na produção de coisas para a gente viver bem, usando o mundo de qualquer forma. Não, ele vai dizer que nós temos uma racionalidade contemplativa que vai tender a compreender o mundo e o seu autor. E nós temos uma racionalidade mais ligada ao mundo, porque nós somos corpo, né? O corpo, para Agostinho, não é algo acidental, como na filosofia grega. Ele está dizendo que ter um corpo é o que faz a diferença. A identidade nossa está ligada à corporeidade. Ele diz até mesmo que a sensação é uma busca da alma que está atenta ao corpo. Então, tem uma certa racionalidade que é a atenção ao nosso fato que nós somos seres vivos, e enquanto seres vivos, nós possuímos um corpo. E não é transitório isso é algo essencial para Agostinho. Inclusive, ele não pensa uma ressurreição sem corpo, né, desincorporada. Ele não tem aquela ideia, ele não faz aquele joguinho de palavras, aquele trocadilho que Platão faz no Fedro, né? Ele faz soma, que é o corpo, né? E soma, que é o túmulo, né? Ele não faz o corpo não é uma tumba, né? Não é o túmulo da alma. O corpo, ao contrário, ele é um meio de vida, ele é onde a alma se desenvolve. Então, a alma até tem cuidados com ele. Então, nós temos que ter uma racionalidade ligada à contemplação, ligada à produção, né, aquilo que nós temos que vive a vida, mas temos uma racionalidade um pouquinho mais contemplativa. E daí você diz que ele usa, de fato, a racionalidade, mas ele fala assim, essa racionalidade é tão forte no ser humano que nem a autoridade, a autoridade, a verdade como autoridade, só tem sentido para ele quando ela não vai ao encontro da própria racionalidade. Quer dizer, se eu peço para você, acredite no absurdo, né? Se eu digo algo completamente absurdo para você, você tende a não acreditar. Você viu? Que Agostinho está dizendo que a própria fé ela tem que buscar uma fundação que não seja completamente absurda, né? O caráter absurdo de uma fé pode levar ao extremismo e ao irracionalismo, e isso não ocorre em Agostinho. Agostinho tende a pensar sempre a racionalidade como um instrumento essencial para esse desejo, para a fé. Porque uma fé irracional eu tendo a não acreditar, e eu não busco, eu tendo a rejeitar. E mesmo alguém que venha pela própria autoridade, você vê Agostinho, ele frequenta a Bíblia de maneira bastante natural. Então, ele vai tentando interpretar, dar sentido a ela. O sentido bíblico da revelação se dá num contato, digamos, não é parado, não é morto. É a minha fé viva no contato com a Bíblia, naquilo que eu sou como desejo de infinito, digamos, mais do que desejo simples, né? Desejo de infinito, que vai percorrendo, mas também como ser de razão, que eu não posso, né? Como dizia Averroes, que eu estava dizendo, Deus se revelou para a criatura racional, então ele não quer uma fé que seja completamente irracional. Né? A fé pode transcender a própria racionalidade. Eu posso acreditar em coisas que eu não consigo, de fato, apreender pela razão, mas elas estão além da razão, e não aquém da razão. Então, se você pensa irracionalidade como estar aquém da própria racionalidade, isso Agostinho nunca foi. E por isso ele demorou a se converter. A conversão de Agostinho não é uma conversão qualquer, não. Ele tomou tempo, ele frequentou, ele estudou, ele foi na catequese, ele teve uma catequese normal, ele não decidiu se batizar, demorou. Quer dizer, foi uma tomada de decisão muito consciente, que percorreu as outras correntes filosóficas, o materialismo, ele passou pelo maniqueísmo. O neoplatonismo mostrou para ele que o maniqueísmo, com aquele dualismo, não funcionava. Essa ideia que tem um princípio do bem e um princípio do mal, não funciona. Daí ele já começou a perceber um certo, uma certa coerência em colocar um Deus uno. Então, ele teve um momento neoplatônico. E do neoplatonismo, ele viu que, de fato, o neoplatonismo, com essa relação com o corpo, né? Porque Plotino tem... Porfírio, né? Na vida de Plotino, ele diz que Plotino tinha vergonha de ter um corpo. Agostinho, não, ele tem uma naturalidade, ele não é ingênuo. Ele vê os limites da corporeidade, ele sabe que o corpo nos limita.
Ele sabe até mesmo que nós temos uma tendência à má vontade, que ele não culpa o corpo, hein? Não é o corpo. Ele fala que não é a carne. Ele, nesse sentido, ele vai um pouco além de Paulo, né? De São Paulo. Ele vai além daquela ideia que a carne, as obras da carne são isso, são aquilo, pecado, né? E vem pecados que não acabam mais, né? Agostinho vai dizer que, na verdade, é obra da má vontade. Você entendeu? E a má vontade, ela é uma má vontade que se tornou uma vontade boa, que se tornou libido, que já não quer mais o bem. E o bem, sendo Deus, obviamente, ela só pode entrar numa espécie de soberba e querer a si mesmo. Quer dizer, eu desejo me instaurar enquanto fonte de tudo, né? O pecado original para ele foi lido de maneira metafórica e figurativa, como sendo um momento em que o ser humano tendeu a querer, a se colocar no lugar, né? A se amar mais do que o próprio Deus, mas eu não tinha como amar mais do que amar a vida, amar o amor, amar o bem. Então, ele só poderia, enquanto criatura, amar outra coisa que o bem. E essa outra coisa, infelizmente, é o mal. Mas não é o corpo que é responsável disso. Já é a vontade deliberada, né? Digamos, Agostinho. Para Agostinho, é o livre-arbítrio. Ele coloca libido muitas e muitas vezes na Cidade de Deus, né? Como uma mola propulsora. É uma mola propulsora, mas ele fala o seguinte, olha, ela não é a única na história. Você entendeu? Ele diz, nós estamos numa situação agora, ele é muito lúcido quanto à condição humana, nós chamamos isso de condição humana. A condição humana faz, na minha vida, se você pega a tua própria vida, quem pode negar? Agostinho não é inocente. Ele sabe que ele teve má vontade. Ele sabe que aí nesse sentido, Paulo diz, eu cometo o mal que eu não quero. Você entendeu? Essa ideia de que, às vezes... Na carta aos Romanos. Na carta aos Romanos. Quer dizer, eu sou habitado de uma contradição. E em que consiste essa contradição, Deodato? Ela consiste no fato que eu posso ser governado tanto pela boa vontade, uma vontade que tende ao bem. Ele chama isso de vontade eficiente. Por quê? Ela é criadora. Então, uma boa vontade é aquela que vê algo enfraquecido e tende algo que existe e vai querer que ela continue existindo. Se é algo fraco, mas que debilitado, mas que pode se fortalecer. E ele diz que a má vontade não é alguma coisa. É um desejo que vai tendendo ao nada. Quer dizer, é uma vontade que vai enfraquecendo. Vai querer, em vez de unir, ela divide. Em vez de me fazer viver mais, ela encurta a minha vida, me faz ficar doente. Em vez de ajudar o próximo a ser mais, eu destruo o próximo. Quer dizer, essa má vontade, ela é uma causa deficiente. A causa eficiente, para Aristóteles, aqui eu não sei como, rapaz, né? Dá a impressão que ele teve contato com a causalidade eficiente de Aristóteles. A causalidade eficiente é o que faz que eu crio movimento, entendeu? Uma coisa está lá, ela já existe, mas para ela se movimentar, eu tenho que tocar nela. A planta está atrás de mim, mas para se movimentar, eu toquei. Eu sou causa eficiente dela. Eu criei um movimento. Agora, Agostinho vai dizer, esse movimento é eficiente, aí ele corrige Aristóteles. Ele só é eficiente se for para criar um bem-estar da planta. Se for para destruir a planta, ele se torna uma causa deficiente. Ele cria essa ideia. Pedro, tira uma dúvida minha. O contato que Agostinho teve com Platão foi através de Plotino. Foi através do neoplatonismo. E ele era muito frequente em Roma, porque a escola neoplatônica, que foi fundada com Plotino, Plotino nasceu perto de Alexandria. Olha só como aquele mundo é um mundo bem pequeno, é um mundo tão grande, tão distante para a gente hoje, mas o pessoal viajava muito, né? E, de fato, Roma conquistou a Grécia, o helenismo, né, helênica, e criou seu império romano, mas os gregos conquistaram os latinos pela sabedoria. Então, a língua grega se tornou, durante muito tempo, a língua da sabedoria. E você pega um Plotino, que nasceu perto de Alexandria. Agora, quem fala Alexandria fala do quê? Biblioteca de Alexandria. Então, Plotino teve contato com as obras de Platão, as obras de Aristóteles. Ele é muito culto e também de uma inteligência fantástica, né? Eu acho que talvez por aí que Agostinho chegou um pouco no Aristóteles, né? Pode ser, ou talvez com a escola estoica também. Duas possibilidades, tá? Digamos, o neoplatonismo,
porque nas obras do neoplatonismo nós temos um contato. Plotino dava aula em Roma, você entendeu? Ele dava aula em grego em Roma. Ele morreu em 270, perto de Nápoles. Então, quer dizer, Roma, naquela época, onde estava investida por grandes filósofos, né, Porfírio, que nasceu perto da Síria, né, do Líbano ali, ele veio morar em Roma, foi discípulo de Plotino. E Agostinho teve contato, sobretudo, as obras de Plotino, né? Então, ele teve contato a Platão de maneira indireta, através do neoplatonismo, e também, com certeza, as obras de Aristóteles. A temporalidade é uma questão desenvolvida na física de Aristóteles. Provavelmente, ele teve contato no livro 3:7 das Enedas de Plotino. Mas vamos fazer o seguinte, vamos voltar 2 séculos aí. Espera um pouquinho, vamos voltar 2 séculos. Na medida que você está falando aí de Alexandria, eu estava tentando traçar um paralelo, assim, a grosso modo, com o que estava acontecendo no Império Romano. Vamos falar aí no segundo século, de 100 a 200, ou por aí, você pode extrapolar aí até onde você quiser. É verdade que o cristianismo, nesse período, era considerado uma seita pelo Império Romano? Na verdade, isso foi muito demonstrado, né? E foi demonstrado já no início, pelo próprio historiador Flávio Joséfo, né? O nome dele em português, ou Joséfo somente. Flávio Joséfo, que nasceu mais ou menos em 30, né? E morreu mais ou menos na década no final do século. Esse cara aí falou de Cristo rapidamente. Exatamente, é uma das primeiras menções do cristianismo, inclusive. Uma das primeiras menções de um grupo, né? Então, ele trata de grupo, ele fala de tribo, da tribo dos que seguiram os cristãos. Mas, olha só. Bem rapidamente, né? Bem rapidamente, para dizer para você, na época... Não, desculpa, o Flávio José falou bem rapidamente. Bem rapidamente, sim, bem rapidamente, né? Olha, eu tenho até, para não ser muito lapidário, eu posso dizer para você, ele diz claramente, olha, o que ele diz é o seguinte, havia neste tempo Jesus, um homem sábio. Ele não fala que ele é o Cristo. Depois tem umas coisas que acrescentaram provavelmente lá, né? E o texto diz assim, né? Se é lícito chamá-lo de homem. Tá vendo? Aí dá a impressão que alguém já mexeu no texto do Flávio Joséfo aqui, né? Porque ele foi o autor de coisas admiráveis, né? Um professor tal... professor, olha que interessante, né? Professor tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Então, muito interessante ver que um judeu, né, provavelmente, tá lá, falando do Cristo enquanto um sábio. É um homem que desperta os outros, que ensinava o quê? A verdade. Gente, a verdade é aquilo que move a filosofia. O amor da verdade. Ficou atrás dela a vida inteira, né? Exatamente. A verdade é aquilo que move a filosofia. Quer dizer, não existe discurso existe discurso de técnicos de filosofia. Mas se você começa a fazer filosofia, ou história da filosofia, você tem, obviamente, a verdade como horizonte último do seu pensamento. Senão não tem sentido. Senão eu viro um técnico, né? Porque nem o cético ele não pode negar a verdade como horizonte da busca do pensar. Então, hoje, se você é professor, mas você fala assim, verdade para mim tanto faz, como fez, você não está fazendo filosofia, tá? Então, mas aqui é interessante que Flávio José está dizendo que Cristo é um sábio. Quer dizer, ele introduz e que ensinava, professor. Então, ele é um professor de sabedoria, que desperta no homem um prazer pela busca da verdade. E daí ele fala, ele acrescenta, ele fez seguidores tanto entre os judeus como entre os gentios. Isso é interessante. E a prova de que ele teve contato com essa fonte que não é fonte judaica, porque ele visitou. Flávio Joséfo estava na embaixada durante a revolta que provocou a destruição do templo. Ele fazia parte da embaixada dos flavianos, né? Inclusive Flávio vem daí, né? Flávio Joséfo. Porque ele fazia parte daquela família, né? Daquela grande família dos Flávios. Ele trabalhava para ela nos anos 60. Então, esse judeu, ele nasceu em Alexandria também, viu, gente? Ele nasceu em Alexandria e ele era cidadão romano e falava perfeitamente grego. Era um judeu, logicamente, que conhecia, né, o hebraico. Ele foi filho de fariseus. Inclusive, ele foi filho de saduceus.
da seita dos padres. Depois eu posso entrar um pouco mais em detalhe para dizer que o cristianismo não era realmente uma seita. Mas aqui, olha o que ele diz aqui, ó. Ele vai falar que ele foi condenado por Pôncio Pilatos, ele foi, de repente, foi condenado à cruz, ele sabe tudo isso, ó. Os que o amaram, no princípio, não o esqueceram, né? Porque aí daí ele acrescenta, e a tribo, ele não fala seita, tá? Porque seita é talvez um termo um pouco mais reservado. Inclusive, fariseu significa seita. Separado, né? Porque a seita, depois a gente pode entrar numa definição, mas a tribo, ele chama de tribo dos cristãos, assim chamado por causa dele, porque cristão, do grego, Christos, né? Quer dizer ungido, né? E ungido significa, em grego Mashiach, né? Que é o próprio do rei, né? De ser ungido, a unção real. Então, dizendo aqui que ele, chamando ele de cristãos, ele não está falando só de Jesus, mas está falando quase já da fé cristã, que de fato Jesus é o Mashiach, é o Messias, né? Assim chamado por causa dele. Não está extinto até hoje, quer dizer, no tempo de Flávio José está dizendo essa seita está ainda em vigor. Mas o cristianismo, gente, a comunidade dos discípulos vivia no primeiro século da nossa era em meio a grandes seitas, né? Mas tinha muitas seitas mesmo, né? Tinha os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotas, os batistas, tem várias seitas. Se você pega, por exemplo, os saduceus, era uma seita de aristocratas, de antigos, né? Eles viviam assim numa casta de sacerdotes de grande poder político e dirigiam o templo de Jerusalém. Inclusive, vocês lembram, quem conhece, tem uma cultura cristã, sabe o quanto Jesus se posicionou. Uma das razões da morte dele foi ter se colocado contra a posição dos saduceus da época. Eles governavam o templo, vocês imaginam. Então, o templo, sendo um lugar de sacrifício, então tinha um lugar muito de alto poder, né, como todo lugar. A gente sabe que esse templo, a religião, se torna um lugar de política também, né, muitas vezes. Ela foi no passado e ela é, inclusive, até hoje. Mas ele, então, Jesus se opôs a isso. Ele faz crítica ao comércio no templo, ele faz, e, sobretudo, ele tem uma tese da espiritualização do corpo como um verdadeiro templo de Deus, né? Jesus está em contato, então, com essa seita séria. O cristianismo nasce em contato com essa seita, em se oposição, em se opondo a essa seita. Daí você pega os escribas, que é uma outra seita daquela época. Também, né, muito próximo dos fariseus, Jesus sempre fala os escribas e os fariseus, perceberam? Ele identificou o grupo diferente, os escribas e os fariseus. Então, e sempre falando da maneira de como eles leem a Bíblia. Os fariseus, eles eram os escribas, eles tinham uma leitura muito, digamos, muito intensa, primeiramente, da Bíblia, e muito próximo das leis mosaicas. Eles queriam viver, ter uma vida plenamente vivendo a todas as leis mosaicas, né? O cristianismo teve dificuldade com isso, inclusive, né? E eles ensinavam, né? Nas manhãs de sábado, né, do Shabat, que é o dia destinado do descanso de Deus, da criação, era o dia em que o povo judeu se reunia. Aliás, eles não fazem nada até hoje. Se você vai em Jerusalém, eu tive a oportunidade, estando na Europa, é muito próximo. Eu passei pela Grécia, fiz o caminho contrário e fui da França, de Paris, eu fui para Jerusalém. E a gente vê o Shabat, um dia eu peguei a bicicleta, não tinha carro, peguei a bicicleta e fui andando, né? Andando tranquilamente em Jerusalém, né? Que prazer que eu tinha, né? Aí, de repente, eu estava andando e passei perto de um judeu. O judeu olhou para mim e não tinha ninguém, todo mundo fechado, né? Todo mundo na casa dele, não tinha ninguém. E eu aproveitando a cidade, né, de Jerusalém, que é magnífica, aproveitando o sábado naquela quietude, né, tranquila, ninguém não tinha carro, não tinha nada. Ou ele falou para mim, andando de bicicleta, aí eu pensei que ele falou porque era perigoso por conta de carro, estava subindo em contramão. Você imagina, né? Podia ter contramão. Ele falou assim para mim, andando, eu falei assim, não, mas eu estou na contramão, eu respondi para ele em hebraico, né? Estou na contramão. Ele falou, não, o problema não é a contramão, é que hoje é sábado. Hoje é sábado. Quer dizer, ele faz parte, né? Ele era um judeu mais radical, né? São os Hassidim. Hassidim, bem ortodoxo. E eles têm essa ideia de uma prática bem forte, até aquelas papiotes que eles deixam, né, para não cortar o cabelo, mas não cortar a barba, né? Eles têm
tem tudo aquilo que é toda aquela lei mosaica que é praticada ainda. Então, Em Paris a gente vê muitos, né? Tem bairro deles, né? Bairro deles, inclusive, teve atentado lá perto, né? O bairro deles são muito antigos, né? Em Roma tem o bairro deles também, dos guetos, né? Hoje se tornou histórico, né? É magnífico, mas houve os guetos. Porque os judeus, gente, nós estamos falando de judeu que está no mundo inteiro dessa época. Na época, né, esse primeiro século aqui, nós estamos no helenismo, os judeus já não falam mais hebraico. Os escribas, inclusive, que grandes conhecedores, eles falavam aramaico. Jesus falava aramaico, não falava hebraico. Lembra aquela frase que ele fala assim, ó, Elohim, Elohim, lama sabachthani? Deus, Deus, por que me abandonaste? A última frase. No Getsemane. Então, deve ser verdadeira, porque isso é uma logiá, né? Um logos, né? Que a gente chama logiá, as palavras que provavelmente Jesus pronunciou, porque não tinha ninguém ali notando na hora que ele falava, né? Os evangelhos foram escritos bem depois. Pedro, e o cristianismo foi apresentado como uma filosofia depois? Então, mas justamente porque nesse meio aqui, os judeus é um meio helênico, né? Está presente o Estado, estão presentes seitas que estão ali, mas estão falando outra língua, eles já não leem a Bíblia normalmente, os essênios estão lá querendo fazer um grupo à parte, né? Tentando se isolando, né? Tentando viver uma espécie de mosteiro, né? Tem os batistas escatológicos, então os zelotas que estão lá se revoltando contra o Império Romano, criando essa revolta, e nós temos o cristianismo, né? Que nasce lá nesse meio. Mas, de fato, ele nasce no meio marcado pelo helenismo. Se você pega todos os escritos do Novo Testamento, a maioria dele que existe em grego, em papiro. Existe poucos originais, não existe originais, né? O que existe é do primeiro século, já, né? De 150, mais ou menos, que existe. Depois... Quando a gente fala em helenismo, a gente vê helenismo em Paulo, em outros que escreveram livros do Novo Testamento, a gente vê muito helenismo. Vê muito helenismo. Paulo, por exemplo, ele falava grego, escrevia em grego. Os primeiros evangelhos e as cartas de Paulo, que foram escritas mais ou menos 30 anos depois, porque já tinha comunidade. Paulo não escreveu o Evangelho, né? Ele não é um apóstolo que viveu com Cristo, né? Ele não tinha essa autoridade. Ele é o apóstolo dos gentios, como a gente chama, né? Ele foi chamado depois. Mas ele foi um dos primeiros escritores. E ele é, de fato, o grande filósofo, o grande intelectual. Ele escrevia tudo em grego. Ele fundava as comunidades. É um grande mediador, Paulo, né? Porque Paulo ele tinha esse contato, era também como Paulo José, como Flávio José, como Filão de Alexandria. Ele tinha essa nacionalidade romana, ele era comerciante, então sabia aramaico, era poliglota, vivia num mundo assim, pleno de helenismo. Falava grego, morreu em Roma, cidadão romano, fazia comércio com Roma, então fundava comunidades ali naquele Oriente Médio, em todos os lugares, em Corinto, né? A comunidade de Corinto, Éfeso, ele vai escrever para os romanos, ele escreve, e aliás ele escreve em grego essa carta aos romanos. Então ele foi o primeiro grande instaurador do pensamento cristão. E a partir daí que a gente faz a ponte, então, pelo fato do cristianismo ter sido apresentado como filosofia? Então, certamente, porque, digamos, eu acho que tem duas vertentes. Nós podemos dizer, já estava no cristianismo, eu acho que, olha, a maneira de como Jesus se autodefine diante dos outros já mostra uma certa abertura. Se você pega, ele já critica o Shabat. Lembra, o Shabat foi feito por homem, não o homem para o Shabat. Quer dizer, não, isso vai contra todas as seitas da época que eu estava falando ali, que era a prática da época. Ele fala, eu vim para todos, né? Para que todos tenham vida, e vida plena, para todos. Olha, os samaritanos constituíam uma seita que fez um pacto uma vez, numa época de uma guerra, da destruição do primeiro templo, fez um pacto com os invasores. Daí ficou os samaritanos eram judeus, na verdade, praticavam o judaísmo, tudo, né? Mas os judeus não aceitavam, era uma seita rejeitada, como herética. Jesus o que faz? Ele se autodefine, ele vai lá e defende o bom samaritano.
né? A samaritana que vem da água, né? Da água a beber a Jesus, né? Que tem sede, quem vai dar água para ele? O símbolo da água que traz vida, etc. É a samaritana. Quer dizer, ele tem assim uma atitude que é uma atitude de abertura. O próprio criticando o templo, né? Fazendo do homem o próprio templo, né? Ele vai contra, ele valoriza o templo, obviamente. Ele não quer a destruição do templo, porque ele quer uma purificação do templo, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que ele já está se autodefinindo como uma abertura muito grande, né? E Paulo faz parte, né? Se você pega Pentecostes, né, aquela onde todo mundo fala línguas, quer dizer, ainda que você faça uma leitura metafórica, aquilo aconteceu em Jerusalém. Ora, em Jerusalém, tiveram que falar várias línguas. Gente, é muito interessante saber que os escritos que a gente encontra da Bíblia são mais de 500 dos dois primeiros séculos, 500 mil de manuscritos. E nós encontramos em latim, siríaco, copta, armênio, grego, latim. Tá vendo? Grego da Koiné, manuscrito, grego ioncial, que é outro tipo de escritura. Nós estamos realmente no meio muito de pluricultural, né? Pluriétnico. E esses personagens, né? Tanto os primeiros cristãos, não é por acaso que Pedro morre. Pedro era um pescador, gente. Você consegue imaginar um pescador que sai de uma cidadezinha e, de repente, vai e morre na capital do Império Romano? Quer dizer, o cristianismo, de fato, existe algo que predispôs o cristianismo a, em 2 séculos, se tornar, digamos, não é por acaso, né? Se tornar a religião do Império. Tem essa presença de Paulo. Paulo foi um grande intelectual, né? Universalismo cultural de fundo, que permitia a conexão entre 2 culturas, digamos até 3. Se nós pensarmos, nós somos resultado de 3 culturas. 3 culturas, eu diria. 3 cidades. Nós podemos pensar, nós somos de origem, nós temos valores cristãos, ainda que nós pega um país onde tem o ateísmo predomina, o agnosticismo, o ateísmo é predominante, 60% na França. Mas e a filha da igreja, né? Primogênita da igreja. Mas é a primeira, o grande lugar, grande país onde se tornou ateu ou agnóstico, na França. No entanto, a gente pega, a gente vê que os manuscritos circulavam, né? Que eles chegaram. Irineu de Lyon, que escreveu 2 séculos, um século depois, ele era de Lyon, que era uma cidade da França. Então, a gente está realmente num mundo multiétnico, com muitas aspirações, e Paulo ele teve essa capacidade de pensar, né? Que, de fato, o cristianismo estava aberto para outras nações. Para os gregos. Pedro, desculpa. Sim, pode falar. Considerando todo esse caldo aí, qual é a relação entre a apologia, o cristianismo e a filosofia? Então, a questão da apologia vem do fato que o cristianismo, que é uma seita, né, como eu disse, né, já tinham várias seitas lá, o cristianismo poderia ter sido mais uma seita. Olha, eu digo mais, o cristianismo tinha tudo para ser uma seita. Sabe por quê? Porque ele se instaurou, primeiramente, lembra o final do Evangelho de Marcos? Que foi dito, vá pregar o Evangelho às nações. Bom, mas depois Paulo diz, primeiro ao judeu, depois aos pagãos. Quer dizer, a diáspora, né, que é um fato, um fenômeno muito importante, em que os judeus já estavam helenizados e fora em Alexandria, nas colônias gregas, em Atenas, em Roma. Então, a cultura judaica estava por todo lado e não causava problema. Não causava por quê? Essas seitas judaicas não causavam nenhum problema porque eles estavam numa cultura pagã e politeísta. O politeísmo tem algo que é positivo no sentido que ele tolera. Você entendeu? Ele tolera. Tolerar é negativo no sentido, olha, eu só tolero. Mas tolerar já é um movimento meio positivo. Porque se você tolera, você não aceita, né? Mas ao menos você deixa o outro ser, mesmo sendo
aquilo que você não gostaria que ele fosse. Então, digamos que na vida dos gregos e dos romanos, o politeísmo era tão forte que eles tinham até um altar para o Deus desconhecido. Lembra que Paulo, oportunamente, utilizou para pregar o cristianismo, né? Dizendo que esse altar do Deus desconhecido, né, Paulo, no Areópago, onde ficavam os altares gregos, ele chegou e disse, aqui, não, nós estamos, sim, vocês são... Olha, não tem povo mais religioso que o povo grego, porque vocês têm até o altar do Deus desconhecido, e é esse que eu vim pregar. E ele converte a Dionísio Areopagita, né, que vai ser um discípulo que vai segui-lo, junto com Lucas, que era um médico que falava grego, que escreveu um grego fantástico. O Evangelho de Lucas é um evangelho grego. Então, a gente está, de fato, nesse meio, né, de pensamento. O cristianismo tinha tudo para se tornar uma seita. E o politeísmo não ia causar nenhum problema. O latino ainda tem a cultura que a gente ficou... Sabe essa cultura do santo? Cada um tem um santinho dele, acredita em Deus, obviamente, só tem um Deus, mas eu tenho um altarzinho em casa do meu santo, né? Então, no politeísmo, eles tinham também essa ideia de hierarquia dos deuses, e cada um tinha o deus dele. Eles chamam do lares. Lares, né, o que deu lar para nós, os lares era o altar dos deuses que cada um tinha na casa dele. O cristianismo tinha tudo para falar assim, ó, o cristão falar, eu tenho um Deus, que é o Deus meu, e ele está aqui. E eu tenho, para mim vai ser Jesus Cristo, ele é o Senhor, Kyrios, em grego. Pronto. Mas o cristianismo tinha uma vocação universal, você entendeu? E essa vocação universal do cristianismo, quer dizer, o cristianismo não só ele se via como uma religião, mas ele via como a verdadeira religião, dentre as outras. E o cristão é aquele que tinha um desejo tão forte, uma convicção tão forte desse desejo de transmitir essa fé, da grandeza, digamos, do evento para ele. Esse evento do Cristo, para ele, era um evento tão grande que ele não podia ficar quieto, se calar. Então, ele tinha que anunciar. E nesse anúncio, ele se confrontou. Porque o próprio de uma seita, Deodato, o próprio da seita como o termo indica, é sectária, é ficar separado. Você entende? O maçom é uma seita. Você não sabe quem é maçom, né? O maçom, em geral, ele quer ficar separado. A separação da seita não vem do fato que eu digo, você não pode se manifestar, às vezes, mas, em geral, a seita ela se acha um pouco privilegiada, né? Uma reunião de privilegiados, de puros, etc. A ideia de pureza vem. O cristianismo poderia ter ficado nessa e não teria muito problema no meio politeísta, mas ele tinha uma vocação universal, né? Em katolus, em grego, que significa que deu católico, né? O que deu universal também, né? Em algumas religiões cristãs. Essa ideia, de fato, que é um fenômeno que tende a ver... Eles veem o valor do cristianismo como um valor que serviria para todo humano, né? E gente morria por isso. Então, a apologia ela é um momento fundamental em que o cristianismo não se contentava mais de simplesmente ser tratado como uma seita, dentre as outras. Uma seita até tolerada. Ele tentou entrar, por exemplo, o diálogo com Justino, claro, Justino faz um diálogo, escreveu um diálogo, né, do segundo século, com o Trifão. E é um diálogo que se dá em Corinto, né? E a gente percebe que ele está preocupado, ele vai defendendo, ele vai defender, é uma apologia, ele vai defender. Agora, por que a apologia é importante? Porque na apologia tem a ideia de defesa, mas na própria etimologia da palavra apologia, eu tenho a palavra logos, que é racionalidade. Quer dizer, o cristão tendeu a se colocar diante dos outros, mostrando um caráter racional, digamos, não irracional. Vamos falar de maneira negativa para ficar um pouco mais claro? O caráter não irracional da fé dele. Dizendo que essa fé, ela não somente não vai ao encontro de um bem de uma cidade, mas que ela está lá para criar, digamos, fortalecer o bem de uma sociedade. E, convicto disso, os cristãos começaram a se identificar como cristãos, a pregar e a se posicionar e aparecer publicamente.
a rejeitar certas práticas, dentre elas comer, sacrificar animais, o culto dos ídolos, fazer o banquete com esses animais, e eles se reuniam nas casas. Esse também é um momento muito importante, inclusive é um momento de fortalecimento das mulheres, sabia disso? Porque o domus, a casa, a koinos, é um lugar em que a mulher tem uma autoridade muito grande. E como as primeiras igrejas, era o lugar de casa onde as mulheres... Hoje a gente vê um pouco disso com o movimento evangélico, onde a gente vê o lugar que a mulher está tomando cada vez mais, né? Que já não é mais aquela igreja oficial, é uma igreja pequena, e às vezes se reúne em casas, etc. E a mulher está tendo um pouco mais de autoridade, porque a mulher sempre teve mais autoridade na casa. Na casa ela é considerada como autoridade, enquanto ela tem menos poder enquanto cidadã, não é cidadã, na verdade, né? Então, tudo isso foi favorecendo essa difusão do cristianismo. E na palavra apologia, que é uma das grandes obras do cristianismo, nós temos a palavra apologia. O cristianismo tem que se autoafirmar não racional, não irracional. Então, quer dizer, um cristianismo, gente, a minha sensibilidade é particular, é diferente do Deodato. Ele pode gostar de cereja, eu prefiro maçã. Ele pode gostar de baunilha ou chocolate. Quer dizer, eu não tenho nada. Até aí, essa subjetividade, tudo bem. Mas quando eu digo racionalidade, eu falo a racionalidade do Deodato, eu não estou falando mais com o Deodato enquanto indivíduo subjetivo, estou falando com ele enquanto que eu possuo com ele algo que é idêntico, malgrado a minha diferença de espaço, de tempo, de formação, de trabalho, de, não sei, genética, de cultura, pouco importa. Quando eu falo de maneira racional, eu toco em algo universal, católico, né? Católico. Pedro, essa nossa conversa está muito interessante e, infelizmente, eu já estou sentindo um gosto de cansaço, de despedida aí. E tem uma última pergunta que eu queria te colocar, rapaz. A contragosto, porque eu queria continuar mais e mais, mas eu queria que você falasse para mim como o Demiurgo fez para construir o universo. Certo. Então, se você pega, nós temos aqui, nós estamos falando de racionalidade, né? O Demiurgo, quando você fala de Demiurgo, você está se referindo digamos, a cosmologia no mundo grego. O Demiurgo é aquele que cria. Ora, se você pega o conceito de criação, os evangelhos falam, né, o evangelho de São João, no prólogo, começa assim, ó, em princípio, em princípio erat o verbum, no princípio estava o logos, o verbo. E verbo significa razão. Verbo significa razão, discurso, palavra. Depois nós temos outro versículo da Bíblia, que no princípio Deus criou o mundo. No princípio. Você percebeu? É verdade que ali está no plural? Tá. Deus criou no princípio, né? Depois da criação do homem à imagem, ele usa o plural. É verdade. Mas ali está falando Deus, só falando Deus. Mas Deus é plural, sim, é Elohim. Não é Yahvé. Elohim significa deuses em hebraico. Interessante. Tá vendo? Está falando de logos. É interessante que eles vão interpretar isso como sendo logos. Gente, o Demiurgo Platão cria segundo uma certa racionalidade. E eu vejo aqui no cristianismo, quando João está dizendo, evangelista, está dizendo, no princípio estava o Logos, e o Logos estava perto de Deus, e o Logos era Deus, está vendo? Toda aquela cosmologia grega, que está vendo o mundo como um cosmos. Cosmos significa o quê? Belo, organizado, bonito, bom. Isso significa, que dá inclusive a palavra cosmético, né? De beleza, de belo, de bonito. E bom, bonito em grego, em latim, bono, bonitas, bom, bonito vem de bom. Então a gente percebe que, de fato, nós estamos numa ideia
numa proximidade muito grande na maneira de como o cristianismo, desde o Evangelho, já usa o logos da criação, usa o verbo, né, o discurso, a racionalidade, como Platão, no Demiurgo, né, vai dizer que o Demiurgo cria primeiro o quê? A racionalidade, a alma do mundo. E a alma do mundo vai criar, primeiramente, os números, que é a ordem do universo. Então, olha só, no Gênesis, é através do Logos que Deus cria. Deus disse, ele falou, ele disse, e dizendo, ele viu que era bom. Então, nós estamos realmente muito próximos aqui de uma cosmologia pagã que já tende a se assimilar à cosmologia tal qual... A cosmologia, gente, ela significa a maneira de como a gente vê o mundo, a origem do mundo. A origem do mundo é o Logos, a racionalidade. O mundo está espiritualizado. Essa espiritualização do mundo se dá com o livro do Gênesis. Em vez de falar que o Sol digamos, é um Deus, digamos que a Lua é um Deus, que Marte é um Deus, que Vênus é um Deus, Mercúrio um Deus, de repente o autor do livro do Gênesis está dizendo, não, cada um disso aí foi Deus que criou. Deus criou o Sol, Deus fez a Terra, a Lua, separou o dia, os continentes, os animais, nada de zoomorfismo, nada de uma cosmologia mitológica. Eu tenho que pensar aqui o mundo a partir da noção de espírito, de espiritualização e o espírito a partir de uma cosmologia racional do mundo. Olha, isso é tal ponto, foi tão importante para o cristianismo, que se auto-viu como filosofia, como Justino se apresenta não enquanto um missionário, ele se apresenta como filósofo. Era muito comum naquela época, no Império Romano, cada um se identifica pela túnica, né, a toga que ele se vestia. Ora, Justino, que é um cristão convertido, ele se veste de filósofo. Então, ele é interpelado como filósofo. Então, ele se auto-identifica como filósofo. Então, isso misturado com toda aquela predisposição da universalidade, a língua grega, o helenismo, vai fazer com que e a autodeterminação do cristianismo, a universalidade, e essa interpretação da Bíblia de maneira onde o Logos está presente, vai fazer que o cristianismo, de repente, com a apologia, se defendendo, não se contentando de virar uma seita, o cristianismo vai se desenvolvendo e vai criando o seu lugar, formando uma religião, no sentido literal da palavra, aquilo que cria uma massa que unifica, que religa, né? Todo mundo numa visão uniforme, mas harmoniosa, tanto do mundo como da sociedade. E isso foi tão importante que até Amélios, você pega o Evangelho, Amélios era um neoplatônico, a gente falou do neoplatonismo de Plotino, né? Ele vivia perto de Plotino, influenciado por Plotino. Viveu um pouquinho, 240 mais ou menos, lá no final, um pouquinho depois de Plotino, mas contemporâneo de Plotino. Olha só o que ele diz, ó, estava lá o Logos. Graças ao Logos, todas as coisas geradas foram produzidas. Enquanto ele existe eternamente, como disse Heráclito, aqui ele faz uma mistura do Evangelho de João com o Logos de Heráclito, né? E como disse Heráclito, ele está dizendo que quem está dizendo foi Heráclito, que na verdade ele está dizendo exatamente o que diz o Evangelho de João. E ele diz, e como disse depois o Bárbaro, se referindo ao Evangelho de João, ele está perto de Deus e ele é Deus. Está vendo? Esse Logos é Deus, está perto de Deus. Não tem muita... ele está perto da divindade, ele tem algo de divino, de produtor. Estabelecido na dignidade de princípio, né? Por ele tudo foi produzido, etc, etc, né? Bom, a gente vê aqui, ó, gente, um momento em que não somente o cristianismo quer se tornar uma religião não irracional, que tende a dialogar, mas até a própria filosofia pagã está vendo os evangelhos como um livro de filosofia e incorpora a filosofia. A tal ponto que a gente nem sabe mais, tem interpretações que vão dizer não é impossível que Platão tenha lido a Bíblia para escrever o Timeu, na hora quando ele fala do Demiurgo, tá? Demiurgo, aquele que criou todas as coisas. Pedro, cara,
Realmente, esse bate-papo, entre vários outros que eu tenho feito aí ao longo dos dias, muito, conversando com muitas pessoas, cada um pensando, enxergando a vida, o mundo, o cristianismo, a filosofia de formas diferentes, a história, a arqueologia. Este momento que nós ficamos gravando aqui, para mim, foi também e particularmente muito interessante. Eu quero te agradecer muito por separar esse tempo para bater um papo com a gente aí. Que nada, fica à Então, muito disposição. obrigado. A gente vai Não. voltar a se falar outras vezes no futuro, tá bom? Se for só me convidar, tá bom? Tá joia. Um abração, muito Fica à obrigado. disposição. Outro abraço, tudo bom?